Como é que uma criança vira um adulto? Parece simples, não é? Mas olha, a história que a psicanálise nos conta sobre essa jornada é tudo menos simples. Vamos mergulhar juntos nas etapas, muitas vezes surpreendentes, desse processo de crescimento. Então vamos partir daquela pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui. O que é preciso para crescer de verdade? Todo mundo passa por isso, é universal. Mas a resposta, quando a gente olha pela lente da psicanálise, ela não é nada óbvia. Para começar, a gente precisa entender uma coisa que pode soar até meio chocante. Essa ideia que temos hoje de infância, sabe? Aquele período de pura inocência que tem que ser protegido. Pois é, isso é uma invenção bem recente na história. Olha só como isso mudou com o tempo. Se a gente voltasse para o século XVII, a criança era vista como um mini-adulto. A família era mais uma unidade de trabalho. Não tinha muito essa coisa do afeto em primeiro plano. Aí chega o século XVIII e filósofos como Rousseau começam a plantar uma sementinha. A ideia da inocência da criança, algo que precisava ser preservado da sociedade. E foi só no século XIX que essa visão pegou de vez, se consolidou, e a infância virou esse período especial, digno de estudo e de preocupação. Essa frase de Rousseau resume perfeitamente o ideal que se formou naquela época, não é? A criança como um ser puro, inocente por natureza. Guardem bem essa ideia, porque foi exatamente este o ideal que a psicanálise veio para virar de cabeça para baixo. E é aí que entra em cena Sigmund Freud para causar uma verdadeira revolução. A visão que ele trouxe do mundo interior da criança era, radicalmente diferente. Ele simplesmente abalou os pilares daquele ideal de pureza em que todo mundo acreditava. O contraste é gritante, olhem só. De um lado tínhamos a criança da era vitoriana, toda idealizada, pura, inocente, assexuada. E do outro, a criança de Freud, um ser cheio de pulsões, de desejos e sim, com uma sexualidade, mas uma sexualidade infantil difusa, que ele chamou de perverso polimorfa. Calma, o nome assusta, mas a ideia é que a busca por prazer vinha de várias partes do corpo, não só da genital. Ou seja, em vez de um potinho vazio esperando para ser preenchido, Freud enxergou um verdadeiro motor de desejos e conflitos. E para a gente entender essa criança freudiana, temos que entender uma palavrinha-chave: pulsão. Não é a mesma coisa que instinto, tá? Pensem na pulsão como uma pressão interna que não para. Tipo a fome, a sede. É uma tensão que vem do corpo, que pede para ser resolvida, e é isso que se torna o motor de tudo, de todos os nossos desejos. Ok, então essa força toda, essa pulsão da infância, ela meio que explode na adolescência. E é aí que o jogo muda. O jovem se depara com um conflito central, um paradoxo daqueles. Para se tornar alguém, um indivíduo, ele precisa se separar dos pais. E aqui vem o paradoxo. Para conseguir afastar-se, para se separar, o adolescente precisa que os pais estejam presentes. Mais do que nunca. Soa contraditório, eu sei, mas a psicanálise ajuda a gente a desembolar esse nó. É que funciona assim. Os adolescentes precisam dos pais como se eles fossem uma parede firme, uma base segura para poder empurrar contra. Sabe? Todas aquelas críticas, os conflitos, não é só rebeldia por rebeldia, é uma ferramenta. Quando o adolescente aponta uma falha dos pais, ele está, de forma simbólica, enfraquecendo aquela imagem de super-herói que tinha na infância. E é justamente ao quebrar essa imagem idealizada que ele abre espaço para construir a própria identidade. Certo. Então, como isso acontece na prática? Depois de derrubar a estátua dos pais perfeitos, o adolescente dá de caras com uma verdade universal. E essa verdade é a chave para a liberdade. Ele precisa de aceitar que existem limites. O nome técnico para isso é castração simbólica. De novo, o nome é forte, mas a ideia por trás é muito profunda. É aquele momento do clique, sabe? A hora em que cai a ficha de que todo o mundo tem um limite, que os pais não são onipotentes, que eles não podem ter e ser tudo. E, por tabela, que a gente também não pode. É basicamente aceitar a falta como parte de ser humano. Então, o caminho é esse. A criança começa por idealizar. O adolescente, como a gente viu, desilude-se quando percebe as falhas. Mas a mágica acontece na aceitação dessa desilusão. É quando se entende que os pais são limitados, como todo mundo, que a verdadeira liberdade aparece.
É nesse espaço vazio, deixado pelo ideal que ruiu, que o desejo próprio, autêntico, finalmente tem lugar para nascer. E tudo isso nos leva a uma conclusão bem interessante. Essa jornada toda não é sobre buscar a perfeição. Pelo contrário, é sobre se afastar da necessidade de ser perfeito. Tem uma frase da psicanalista Sonia Alberti que amarra tudo isso de um jeito genial. Ela diz: "E os pais são sempre mais ou menos insuficientes, jamais perfeitos, felizmente." A grande sacada, a palavra que vira o jogo, é esse felizmente no final. Felizmente? Por quê? Porque a imperfeição dos pais não é um erro de percurso no crescimento, é o que torna o crescimento possível. É justamente porque os pais têm falhas que o adolescente ganha a brecha de que precisa para duvidar, para se afastar e, no fim de contas, para achar o seu próprio caminho na vida. Então fica aqui uma última provocação para a gente pensar. Se o objetivo de crescer não é alcançar a perfeição, então qual é? Talvez a maturidade de verdade não seja tornar-se uma pessoa completa, sem falhas. Talvez seja aprender a viver de forma criativa com aquilo que nos falta.